Fala galerinha da AutoCore, beleza? Pessoal, vamos dar continuidade aqui falando sobre o motor de passo, tá? Então, como sempre, a gente vai falar o que é, para que serve e como funciona. E vamos lá. Pessoal, o motor de passo, ele é um dispositivo que faz um movimento discreto, tá? De acordo com uma sequência de pulsos enviados por uma controladora. O eixo do rotor, ele é rotacionado com pequenos incrementos angulares. Nossa, que palavra bonita! Ou seja, são passos, pequenos passos, tá bom? A velocidade que o rotor gira é dada pela frequência de pulsos recebidos e o tamanho do ângulo rotacionado é diretamente relacionado com o número de pulsos aplicados, tá bom? Então, no caso aqui, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, a disposição interna dele. A gente vai ter aqui o estator, né? Onde vai receber as bobinas que vão ser energizadas. Aqui a gente vai ter o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso eixo, né, que vai ter esse aparato dentado aí, nessas linhas aqui. Cada linha dessa aqui ela é polarizada de uma certa maneira, que vai ser alinhado juntamente com a bobina que for energizada, tá bom? E aqui as outras peças, no caso a gente tem aqui um rolamento, né, e aqui os aparatos dele para fazer a sustentação do eixo, tá bom? Então vamos lá para que serve. O motor de passo ele pode ser uma boa escolha sempre que os movimentos são precisos, tá? Se a gente precisar de precisão nos movimentos, a gente vai utilizar o motor de passo. Eles podem ser usados em aplicações onde é necessário controlar vários fatores, como o ângulo de rotação, a velocidade, a posição e o sincronismo entre eles, tá bom? Se você quer utilizar, por exemplo, um motor que tenha força e velocidade, o motor de passo não é uma opção, tá bom? O motor de passo, como eu falei, ele tem um ponto forte, que é justamente a alta precisão que ele vai ter. É por isso que ele é um dos motores que é utilizado numa impressora 3D, ou nas impressoras que são utilizadas até na sua residência, tá bom? Então, como é que funciona? Quando uma bobina, tá, ou também ela pode ser chamada de solenoide, ela é energizada, acontece um alinhamento com o eixo da bobina energizada. Vocês estão vendo aqui esses carinhas aqui, ó, cada linha dessa, ela tem uma polarização. Quando essa bobina aqui que vocês estão vendo na foto, ela é energizada, ela é alinhada a esse eixo, tá bom? Então a velocidade do eixo do motor, ela vai ser determinante justamente, ela vai ser determinada justamente com a rapidez de acionamento entre essas bobinas, ou seja, solenoide. E o sentido vai ser como a gente vai sequenciar o acionamento deles. No caso, se vai ser uma sequência horária ou anti-horária, tá bom? Então vamos lá. Continuando na parte de funcionamento. O número de passos ele é dado pelo número de alinhamentos possíveis entre o rotor e a bobina. Entre o rotor, que é aquele cara cheio de dentes, né? Cada dente daquele ali vai estar polarizado, e o nosso estator, que é esse carinha grande, onde vai ter as nossas bobinas, ou seja, os solenoides, tá? Então, para aumentar o número de passos de um motor, usa-se, consequentemente, um número maior de bobinas, tá bom? Ou seja, maior número de polos também do rotor, tá bom? Em relação à quantidade de passos, pessoal, a gente tem aí o half step, tá? E o full step, que no caso seria um meio passo, né, e um passo completo, tá? Então, a energização de uma e somente uma bobina de cada vez produz um pequeno deslocamento do rotor. Esse deslocamento é justamente o passo, tá bom, pessoal? Então, o simples fato desse rotor, né, ser magneticamente ativo e energizado as bobinas, ele vai criar um campo magnético intenso que vai atuar justamente no sentido de se alinhar com esses dentes do rotor, tá bom? Eu coloquei aqui uma foto, pessoal, justamente para vocês verem essa explicação aqui e ficar mais didática, tá bom? Aqui a gente vai ter, no caso, as nossas bobinas, ou seja, os solenoides. Aqui ele energizou uma das bobinas, e aí vocês vão ver que o nosso eixo central ele foi atraído do norte para o sul. Depois ele desligou essa e ligou essa. No motor unipolar, isso é chamado do full step, que é o passo inteiro.
tá? Aqui a gente tem um motor bipolar, também com passo inteiro, só que ele faz o acionamento duplo de bobinas. No caso, vocês estão vendo que ele acionou essa bobina e essa, e ele andou. Aí depois ele desliga essa e liga a outra, ele andou mais outro passo. Aqui a gente está tendo passos completos, tá? E o que a gente chama de half step é os meio passos. Em relação aos motores unipolar, se a gente ligar, por exemplo, uma bobina, a gente tem aí uma posição. Para a gente conseguir fazer meio passo, a gente deixa a bobina que estava ligada e liga a posterior. No caso, ele vai andar meio passo. E assim por diante. Desliga o anterior, deixa a que estava ligada e liga a posterior. E aí ele vai dar mais meio passo, tá bom? E em relação aos bipolares, ele faz o acionamento da mesma forma. Liga um, depois liga o outro. Desliga o anterior, liga o posterior. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, continuar aqui no funcionamento. Em relação aos tipos existentes, tá, pessoal? Os motores de passo, eles podem ter, enquanto a sua estrutura, ser classificados em relação à sua relutância variável, tá? Quanto menor a sua relutância magnética, você vai conseguir atrair aquele polo quando ele estiver energizado, tá bom? Esses motores com relutância variável, eles são motores que têm baixo custo, tá, pessoal? Ele tem um pouquinho mais de velocidade. O ímã permanente também tem um baixo custo, tem baixa resolução, tá? Por isso que ele, normalmente, quando você vai comprar, você vai ver que a característica dele é de 28 a 48 passos por revolução. Eles não têm dentes, tá? Consequentemente, como eles não têm os dentes, ele tem uma maior força, ele tem um maior torque. Ele tem um ímã no seu rotor central que, quando uma das bobinas é energizada, ele fica com o que a gente chama de relutância magnética. Ele fica com uma menor relutância magnética, ou seja, ele vai conseguir atrair esse polo polarizado, tá bom? E aí, tendo uma maior força, um maior torque, tá bom? E os que a gente usa nas impressoras 3D, que é um motor híbrido. Ele tem uma maior resolução, ele é um pouquinho mais caro, entendeu? Lógico, vai depender da quantidade de passos. Ele gera normalmente de 100 a 400 passos por revolução. Normalmente é esse motor aí que é utilizado naquelas impressoras 3D, tá bom? E em relação à sua forma de operação, a gente já sabe que existem motores unipolares e bipolares. Os unipolares normalmente têm de 5 a 8 fios, né? E os bipolares têm de 4 fios, tá? Em relação à parte que controla, né, no caso o drive, pessoal, os motores unipolares, eles podem ser acionados com controladoras, ou seja, com os drives dos motores bipolares. Só que o inverso não acontece, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A principal parte aqui do vídeo é justamente a gente pegar um motor de passo que a gente não tem o datasheet, a gente não tem as características dele e saber identificar qual é o nosso A+, o nosso A-, e o B+, e o B- e o nosso comum nos fios que estão dispostos ali no motor de passo, tá bom? Peguem um multímetro, tá? Numa escala aí, pode ser aí, acredito que 200 ohms ou... 200 ohms acho que acredito que já está bom, entendeu? Se não, vocês vão aumentando a escala, o meu é automático, por isso que eu não vi aqui, tá bom, pessoal? Então peguem um multímetro e vamos medir aí com as pontas de prova. Então como é que vocês vão fazer esse teste? Vocês vão, primeiramente, vão identificar se é um motor unipolar e um bipolar, tá bom? No meu caso aqui, pessoal, eu tenho um motor unipolar, tá? Híbrido, que é aquele que eu lhe falei, que eu tenho uma maior quantidade de passos, no caso de 100 a 400 passos. Então, ele vai ter aí 6 fios. O meu motor ele tem 6 fios. No blog, eu vou deixar disponível o resto do material para vocês conseguirem identificar os fios de outros tipos de motores, no caso com quantidade maior de fio, de 8 fios, 7 fios, 5 fios, tá bom? Mas vocês entendendo esse raciocínio, vai servir aí para os outros fios, tá bom? Dos outros motores. Então vamos lá. Pegou o multímetro, colocou lá na escala de resistência. Então vamos lá. No motor unipolar, pessoal,
as bobinas, eles estão, tem duas bobinas entre as fases, tá bom? Vocês estão vendo aqui que a gente tem, ó, duas bobinas entre duas fases, que é o 3 e o 4. Aqui a gente tem mais duas fases, que é o 1 e o 2, e a gente tem o centro, que a gente vai chamar de comum, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer essa descoberta? Você vai pegar uma ponta de prova, vai pegar um fio qualquer, tá? Você vai pegar um fio qualquer e vai colocar em qualquer fio. Como a gente sabe que possuem 4 bobinas aqui, onde 2 delas estão entre as fases, a gente vai saber que alguns fios eles vão estar isolados de cada bobina. Ou seja, se a gente colocar um fio e ligar a outra e não ocorrer nada no multímetro, isso vai significar que ele não pertence à mesma bobina, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer é separar os fios de cada bobina, tá? Eu vou pegar minha ponta de prova, vou colocar no fio, e aí eu vou vou pegar outra ponta de prova e vou colocar nos outros fios. Os fios que não derem nenhum resultado de resistência no meu multímetro fazem parte de outra bobina. Então façam isso primeiramente. Separem os fios. Separados os fios, tá? Aí a gente vai fazer uma outra medição. A gente sabe que o valor entre as bobinas, né? No caso, entre as duas bobinas, as fases, no caso, você vai pegar o fio que você escolher, qualquer um fio. Normalmente, os motores unipolares, que tem 6 fios, o fio branco e o fio preto é o comum, mas não sigam a regra. Vão procurando aí para vocês terem essa experiência. Peguem um multímetro, coloquem um fio qualquer, logicamente dos fios que você separou da bobina, tá? E aí você pega a outra ponta de prova e faz a medição da resistência, tá? Vocês fazem um arredondamento, normalmente aí para ficar em um número inteiro, tá certo? Para ficar mais fácil aí de vocês calcularem. Então, vamos supor que o fio, você pegou um fio, por exemplo, vamos supor aqui, o amarelo e o vermelho. Você fez a medição da resistência e deu 10 ohms. Só um exemplo, tá, pessoal? Mas no meu caso aqui, por exemplo, deu 30 ohms, tá? Vamos lá. Amarelo e vermelho deu 10 ohms. Beleza, aí você vai lá anotar no papel. Amarelo e vermelho igual a 10 ohms. Aí você deixa a ponta de prova no amarelo e passa para o próximo fio. Amarelo e branco deu 5 ohms. Aí você anota, amarelo e branco, 5 ohms. E depois você faz o teste com o branco, na verdade o vermelho e o branco. Aí vai dar 5 ohms, tá? Supondo. Então vamos lá. O amarelo e o vermelho deu quanto? Deu 10 ohms. É justamente isso. A metade é justamente o dobro do valor entre as fases. Ou seja, se do fio do meio, no caso o branco com o vermelho ou o branco com o amarelo, deu 5 ohms, o central vai ser o branco que deu 5 ohms, tá bom? Então, o amarelo ou o vermelho vai ser o nosso a mais ou o nosso a menos, beleza? Da mesma forma, você vai fazer a medição do B mais e do B menos na outra bobina, tá? Então, você vai fazer o mesmo cálculo para a próxima bobina. Eu vou pegar o fio amarelo, vou pegar a ponta de prova e vou pegar a outra ponta de prova e colocar no outro fio. Se a resistência for 30, você vai anotar. Aí você continua com a ponta de prova no fio amarelo, né? Ou no caso aí vai ser o laranja. Aí você pega a outra ponta de prova e bota no outro fio. Se der 15, que é a metade de 30, você de cara já sabe que aquele fio que você pegou é o central, porque o central, junto com uma das extremidades da fase, é 2 vezes aquele valor, ou seja, 30, que a gente mediu anteriormente, tá bom? Então, ou laranja ou azul vai ser B mais ou B menos, ou o amarelo ou o vermelho vai ser A mais ou A menos. E para descobrir isso, pessoal, infelizmente você vai colocar aí no seu driver e vai testar. E aí você vai, primeiramente, antes de colocar no driver, você vai fazer aí um sequenciamento para saber, por exemplo, qual é a ordem dos fios que
o motor de passo gira em um sentido horário ou anti-horário, independentemente. Se vocês começarem a acionar aí, por exemplo, com 12 volts, começar a acionar os fios de cada bobina, vocês vão ver ele girando em um determinado sentido. Vamos supor que ele começa a girar para a direita quando você aciona o primeiro fio. E aí, logo no segundo, ele dá um passo anti-horário. Então, aquele fio não é a sequência daquele anterior. Aí você vai, aciona o primeiro fio, pega um outro fio posterior, sem ser aquele que você testou, e aí aciona. Se ele girar no sentido do anterior, pronto, aquele fio faz parte da sequência. E assim por diante, até vocês completarem os 4 fios. E aí você anota no papelzinho lá, fio amarelo com vermelho, laranja e azul formam uma sequência horária, entendeu? E aí vocês vão colocar aqueles 4 fios, no caso dispostos entre A e B, no caso amarelo e vermelho, nesse meu caso, e laranja e azul, B+, B-. Se vocês veem que ele está fazendo uma rotação, no caso anti-horária, no caso você planejou que essa sequência estava fazendo uma rotação horária, não era? Então é só inverter. O fio laranja e azul, que era B+, e B-, você vai colocar agora como A+, e A-. Entendeu? Pessoal, se não tiver entendido, quando for na aula prática que eu fizer aí, o próximo vídeo que eu vou fazer a junção do driver com o motor de passo, eu vou colocar um vídeo com o multímetro, eu fazendo a medição de cada um, que eu tenho certeza que vocês vão entenderem melhor. Mas de qualquer forma, eu vou deixar um material no blog, onde vai estar explicando bem direitinho aí para vocês determinarem os fios da bobina para vocês colocarem no teu drive, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aguardem o próximo vídeo, que vai ser super interessante. Desculpe a demora aí em relação ao conteúdo, mas vocês viram aí que realmente é muito conteúdo e tem muita coisa para aprender aí sobre o motor de passo, tá bom? Então é isso aí. Valeu!